Olá pessoal, me chamo Ângelo, sou psicólogo clínico e institucional, também estou psicólogo escolar. Estou aqui hoje para nós darmos continuidade ao nosso curso. Hoje, a nossa aula, estaremos abordando a seguinte temática: estratégia de intervenção familiar, rompendo o ciclo da negação. É o nosso tema para a nossa aula de hoje. Logo, quando nós falamos de estratégia de intervenção familiar, nós estamos falando sobre recursos, nós estamos falando sobre possibilidade de intervenção familiar. Isso dentro do contexto da dependência química. Gente, quando nós falamos de dependência química, nós estamos falando de uma doença que ela é primária, ela é crônica, ela é progressiva e fatal. Quando eu falo que a dependência química ela é uma doença primária, é porque a dependência química ela não é um sintoma de outros problemas psicológicos, ok? A dependência química, segundo a Organização Mundial da Saúde, e de acordo também com a 11ª edição do CID-11, que é a Classificação Internacional da Doença, a dependência química é considerada um transtorno por uso de substância psicoativa. A dependência química ela traz diversas implicações que transcendem transcende a esfera individual, ou seja, a pessoa com dependência química não é apenas o dependente ou a pessoa com dependência é afetada por essa doença. Também a sua família, os seus familiares, as pessoas que estão próximas é afetado também pela dependência química. Quando nós falamos da dependência química, nós também estamos falando de uma patologia que é multicausal. É uma patologia ou uma doença que é multifatorial. Ela atravessa diversas dimensões, a dimensão biológica, a dimensão psicológica, a dimensão social e até mesmo a dimensão espiritual. Pessoal, quando nós falamos da dependência química, nós estamos falando de algo que pode se instalar como um vírus sistêmico, que afeta profundamente não apenas a pessoa que faz o uso da substância psicoativa. Quando eu falo apenas a pessoa que faz o uso da substância psicoativa, eu estou falando de substâncias como substâncias depressoras, substâncias que são substância depressora do sistema nervoso central, estão falando de substância estimulante do sistema nervoso central e até mesmo também as substâncias perturbadoras do sistema nervoso central. Essa substância ela pode ser o álcool ou outros tipos de droga. Haja vista que muitas pessoas, por falta de informação, por falta de conhecimento, não têm a compreensão que o álcool também é uma droga. Veja, eu escuto diariamente as pessoas dizerem: não, eu não faço uso de drogas, eu apenas faço uso do álcool. Portanto, o álcool também é uma substância psicoativa, é uma substância depressora do sistema nervoso central. E uma pessoa com dependência ou um adicto por álcool, não é apenas ele que é prejudicado, que sofre os prejuízos da dependência, mas também, assim como nós falamos, a sua família, seus familiares, as pessoas que estão próximas também são afetadas. Não falamos aqui que a dependência ela se instala como um vírus sistêmico que afeta não apenas o indivíduo, mas também afeta o seu sistema familiar. Essa substância ela traz prejuízo não apenas na relação familiar, também traz prejuízo em outras relações, como a relação com a comunidade, a relação com os colegas no seu vínculo empregatício, afeta e prejudica o seu vínculo empregatício e todas as pessoas que estão próximas desse indivíduo adicto por álcool ou outras drogas. Nesse contexto de crise da dependência química no tocante à família, a gente sabe que a negação ela atua como um mecanismo de defesa do dependente
ou da pessoa com dependência química. A negação, de acordo com a teoria de Prochaska, né, que a negação é quando o indivíduo, ele, na sua mente, em seu pensamento, ele não tem uma dependência química. Ele não é um adicto, seja pelo álcool ou seja por outros tipos de droga. Na sua mente, ele pensa que quando ele quiser parar de usar a substância, ele consegue parar. Só que, na realidade, não é assim que funciona. Essa pessoa que tem uma dependência química instalada, ela nega porque é uma forma dela se defender ou fugir da realidade. Veja, quando uma pessoa tem uma dependência instalada, normalmente são as pessoas que estão próximas dessa pessoa que começam a sinalizar: olha, indivíduo, olha, sujeito, parece que você está bebendo demais, você bebia apenas aos finais de semana, agora você está bebendo no meio de semana, está perdendo dias de emprego, tá trazendo problemas para a sua família. Então, as pessoas que estão próximas começam a indicar, mas essa pessoa ela começa a negar: não, eu estou fazendo uso, mas eu tenho controle, de que eu quiser parar de beber, eu paro. Só que essa negação não é apenas por parte do indivíduo com dependência química. A negação também, ela pode estar instalada, esse comportamento, né, ou esse mecanismo de defesa que é a negação, pode ser também da família. A própria família, ela pode negar que o seu ente, ele é um adicto por álcool ou outro tipo de droga. A família, ela protege, a família diz também que, não, ele está usando, mas quando ele quiser parar, ele para de usar. Só que, na realidade, nós sabemos que não funciona dessa forma. Então, nesse contexto de crise, a negação, ela atua como o principal mecanismo de defesa do dependente. Ou seja, blindando ele contra a necessidade urgente de buscar ajuda. Ele pensa que não precisa de buscar ajuda, ele pensa que ele próprio vai conseguir parar de usar a substância, e que quando ele realmente fala assim: olha, a partir de hoje eu não irei usar a substância, ele tem isso, né, na sua mente, no seu pensamento. Ele está negando ali, né, as possibilidades de buscar ajuda, que certamente para ele é muito difícil reconhecer que realmente ele tem um problema que precisa de ser tratado. Não é o problema, quem precisa do tratamento é o indivíduo, é a pessoa, ok? E a negação também, muitas das vezes, ela acontece de forma inconsciente. Ela sustenta normalmente o ciclo destrutivo, porque enquanto o indivíduo ele está ali negando o uso a dependência pela substância, ele está retroalimentando aquele ciclo destrutivo. Por que um ciclo destrutivo? Porque a dependência química, ela traz prejuízos significativos e até mesmo irreparáveis na vida de um sujeito. E a negação, ela é um dos elementos que, digamos dessa forma, que sustenta esse ciclo destrutivo, impedindo a aceitação ou a admissão da impotência e o início da recuperação. Então, ou seja, a negação, ela impede a aceitação, a admissão da impotência, ou seja, o sujeito reconhecer a sua impotência, ele reconhecer que realmente ele precisa de ajuda para ele sair dessa situação tão complexa e uma situação tão difícil, e sem ajuda, certamente acaba se tornando muito mais difícil sair dela. Então, a própria família, dentro desse contexto, ela precisa sim de estratégia para intervir dentro desse contexto da dependência química, sendo que a família, se a família ela tem dentro do seu núcleo uma pessoa com dependência, é importante que ela adquira
né, ou realize a aquisição de estratégia de intervenção para ajudar a romper o ciclo da negação. E até mesmo, né, como eu havia dito, essa negação muitas das vezes não é apenas por parte do adicto, mas também por parte da própria família, que às vezes não quer aceitar que tem um ente dentro do seu lar, dentro do seu núcleo, do seu ecossistema familiar com dependência química. A família que nega que a necessidade do seu ente procurar ajuda, buscar ajuda, e ela afirma que o dia que ele quiser parar de utilizar, ele para. Mas, como nós estamos falando, não funciona dessa forma, ok, pessoal? Então, assim, além de impedir a admissão da impotência, do reconhecimento da impotência, também do próprio início da recuperação. A negação, ela interfere de maneira negativa e disfuncional na busca da recuperação permanente. A pessoa com a dependência química, já que se trata de uma doença que é uma doença primária, é uma doença progressiva, é uma doença crônica, e uma doença que não tem cura para ela, mas existe o tratamento para essa doença, assim como a hipertensão, que é uma doença crônica, mas existe tratamento, assim como a diabetes é uma doença crônica, existe tratamento. Na dependência química não é diferente. Por ela ser uma doença crônica e progressiva, não existe cura, mas existe o tratamento. E que através do tratamento o indivíduo ele pode sim viver uma vida em recuperação permanente. Só que, pessoal, esse tratamento, ele não é para ele ter eficácia. É importante que não seja apenas o indivíduo ou adicto por álcool e outras drogas seja tratado, mas a família também. O tratamento ele tem que ser coletivo, porque a família geralmente se encontra em um estado de exaustão e codependência. Por isso que a família ela precisa também do tratamento juntamente com o indivíduo adicto por álcool ou outras drogas. Assim como ele precisa, a família também precisa desse autocuidado, ela precisa de uma ajuda profissional, seja com um psicólogo, seja através de um grupo de terapia familiar, seja através de um grupo de mútua ajuda, mas é importante que a família ela esteja também em tratamento, e um dos motivos é o estado de exaustão. Esse estado de exaustão que acontece em detrimento ao estresse cotidiano, nessa relação com a pessoa com dependência química, essa pessoa, a família, ela vai minando o estresse, vai minando a energia da família, até porque a família, se ela não está em tratamento, ela não sabe como lidar com aquele indivíduo com dependência química. Então, como ela não sabe lidar, ela não sabe como intervir de forma funcional para ajudar esse processo de recuperação desse adicto e também para manter a harmonia e o bem-estar coletivo, o bem-estar do ecossistema familiar. Então, como a família ela não tem essa estratégia, ela acaba minando as suas energias, e a gente chama até dentro da psicologia, né, de emoção expressada. A emoção expressada ela acontece em detrimento a situações complexas, quando envolve um indivíduo, seja ele com algum tipo de psicose, como a esquizofrenia, ou seja, em situações como um indivíduo com TUS, que é o transtorno por uso de substância psicoativa. E quando a família ela não sabe lidar com as suas emoções, ela realmente vivencia emoções expressadas, podendo aí desencadear doenças, como
patologias psiquiátricas, doenças psiquiátricas e doenças físicas também, por não ter recursos sócio e emocionais para lidar com esse processo da dependência química. Além da exaustão, também tem a própria codependência. A codependência, que também é uma dependência. A família codependente é a família que é dependente a família que é dependente do dependente químico. Então, por isso dá-se o nome de codependência, porque a família ela é dependente do dependente químico. E a codependência também, de acordo com as pesquisas, com os estudos, ainda não tem uma cura para a codependência, mas tem um tratamento. Veja como a família que sofre com a codependência, ela precisa também do tratamento. Haja vista que muitas famílias acabam negando também o tratamento, negando também a ajuda. Por quê? Porque para muitas famílias, quem precisa de ajuda é o seu ente com dependência química, que na mente da família, quem está doente não é ela, quem está doente é o adicto. E aí isso acaba entrando como um mecanismo de defesa, que é a negação. Ela nega que precisa de ajuda, mas ambos precisam deste olhar de cuidado para recuperar o equilíbrio emocional, a harmonia dentro do seu ecossistema, né, familiar. Então é importante que ambos estejam engajados em tratamento. A codependência ela é muito complexa. Por quê? Porque a família codependente ela passa a viver exclusivamente para o dependente químico. Ela perde, digamos dessa forma, aquele olhar de autocompaixão, né? Aquele olhar de autoempatia, porque ela passa exclusivamente viver exclusivamente para o seu ente adicto. Então, pessoal, a questão da exaustão e da codependência, né, familiar, há necessidade sim que a família ela assuma um papel proativo e decisivo dentro desse contexto, pois a intervenção familiar estruturada, gente, surge como uma estratégia planejada. E essa estratégia planejada ela está relacionada também com intervenções de, digamos assim, com intervenções empáticas, de suspensão de julgamento, de aceitação incondicional. Então, a intervenção familiar estruturada, ela surge como essa estratégia, um ato planejado, profundamente amoroso. E quando eu falo profundamente amoroso, a gente não fala daquele amor que está ali passando a mão por cima de todas as coisas, fazendo todavia a vontade do adicto. Não, é o amor pedagógico, é o amor com responsabilidade, né? Mas inexoravelmente firme, certo? Que visa sempre, ou que vislumbra romper o muro da negação e abrir aí uma porta de esperança para recuperação. Então, quando a intervenção familiar ela está estruturada, ela certamente vai facilitar que essa porta de esperança para a recuperação ela seja aberta. Mas, Ângelo, para a família ela realizar uma intervenção estruturada, a gente vai ver aqui um pouco mais à frente, porque a família, como já foi dito, ela precisa de tratamento, ela precisa de ser instrumentalizada, ela precisa de recurso para isso. Ou seja, a intervenção, como nós estamos falando da intervenção familiar, a intervenção ela é um gesto de amor com responsabilidade. Então, quando eu falo de intervenção familiar, dentro desse contexto, para romper esse ciclo da negação, já que a negação
ela está muito presente na dependência química. Inicialmente, né, o indivíduo ele sempre nega a dependência, ele sempre nega que necessita de uma ajuda, que necessita de um tratamento, e essa negação, esse ciclo de negação precisa de ser rompido, porque é um ciclo destrutivo, que retroalimenta, né, comportamentos destrutivos, que traz prejuízo, não só para o indivíduo, mas também prejuízo para a sua família. E a intervenção, ela é um gesto de amor com responsabilidade. Para isso, pessoal, é necessário que a família passe por uma preparação emocional. A família passe por uma preparação emocional. Ela precisa de entender também as emoções que estão implicadas dentro desse contexto da dependência química, dentro dessa relação, né, de família e ente adicto. Ela precisa compreender quais são as emoções que estão implicadas ali, e como também a própria comunicação empática, porque a comunicação empática no momento crucial é fundamental, pessoal. Dentro da intervenção, né? A família conseguir, né, a aquisição de uma comunicação assertiva, de uma comunicação empática, de uma comunicação não violenta, e essa é uma habilidade que pode ser adquirida, importante nessa intervenção, porque ela facilita esse processo de uma intervenção através de um gesto de amor com responsabilidade. Como nós falamos aqui, né, o amor pedagógico, o amor com responsabilidade. Haja vista que essa responsabilidade, ela não é apenas individual, é uma responsabilidade coletiva. O processo de recuperação permanente do adicto e também o processo de recuperação da família é um processo que acontece de maneira colaborativa e também de forma coletiva. De acordo, pessoal, ou conforme a visão, a visão de seu criador, que é o criador da intervenção de estratégia familiar, que é Vernon Johnson. De acordo com ele, a intervenção, segundo Vernon Johnson, né, a intervenção, ela é um ato de amor com firmeza, certo? Um amor com firmeza que confronta a negação sem destruição. Parece até um paradoxo, né? Mas não é, né? É um amor, como nós estamos sendo até redundante em alguns momentos, que a intervenção é um ato de amor, mas é aquele amor com firmeza, com segurança, é um amor que confronta a negação sem destruição. Ou seja, enquanto o indivíduo adicto ele está negando ali, né, a doença, está negando que realmente ele necessita de uma ajuda, a família que está instrumentalizada, ela vai saber, ela vai intervir com um gesto de amor, porém com firmeza, para nesse processo de confrontamento da negação, mas sem trazer mais prejuízo dentro dessa relação. Por quê? Porque essa maneira de intervir oferece, gente, uma ponte segura para o tratamento. E assim, dominar as estratégias é o primeiro passo para resgatar não só o indivíduo, mas toda a saúde do sistema familiar. Então veja que a estratégia ela é fundamental, né? E ela é o primeiro passo apenas para resgatar o indivíduo adicto? Não, né? Mas toda a saúde do sistema familiar, porque a dependência química ela não afeta apenas o indivíduo que com TUS. Não afeta apenas o indivíduo que está dependente por algum tipo de substância. Afeta também todo o seu núcleo familiar, todo o seu sistema familiar. Então, por isso que ambos precisam de tratamento, ambos precisam de ajuda para poder romper
esse ciclo aí, o ciclo da negação, né? Para ajudar a romper esse ciclo da negação. Ok, pessoal? Até aqui. A gente sabe que para isso acontecer, há uma necessidade de uma preparação, e essa preparação ela é essencial para intervenção, ok? A preparação ela é essencial para a intervenção. Como intervir de maneira funcional se como a família ela vai intervir de maneira funcional se ela não passar por um processo de preparação? É necessário que a família ela passe por esse processo de preparação para que ela possa intervir de maneira eficaz. Então, para que haja uma intervenção eficaz, é essencial a preparação. Para que haja uma intervenção bem-sucedida, porque uma intervenção bem-sucedida não é fruto da espontaneidade, ou não é fruto do desespero do momento. A intervenção bem-sucedida ela é o resultado direto de um planejamento meticuloso, estratégico e emocionalmente embasado, com embasamento científico. Então, a família ela precisa de passar, né, por esse processo de preparação até para aprender a planejar de maneira meticulosa a sua intervenção, né, também para que haja para que ela aprenda a planejar as suas estratégias e que essas estratégias e que esse planejamento tenha embasamento científico. Como a família ela vai se preparar? Ela vai se preparar de maneira espontânea, com espontaneidade, ou no desespero daquele momento, da situação calorosa, da relação tóxica entre ela e o seu ente adicto por álcool ou outro tipo de droga? Não, pessoal. É necessário que essa família ela esteja inserida em um tratamento para que ela possa adquirir essas estratégias, essas habilidades, esses recursos para poder planejar de maneira meticulosa, né, as suas intervenções. A preparação, ela é uma fase. Assim como a negação, ela é também uma fase dentro da dependência química. Prochaska ele traz muito bem isso, né? Essa questão da relação, da preparação, ele tem as fases ali, de acordo com Prochaska, que são 5 fases, ou de acordo com outros teóricos, né? Há uma sexta fase que traz a sexta fase como a recaída, que a recaída também ela faz parte, né, desse processo da dependência química. O indivíduo adicto ele pode em alguns momentos ter um lapso ou ter uma recaída, e essa recaída a depender da forma que esse adicto ele passou pelo tratamento, e a família também, ele pode, né, olhar para essa recaída não como um fracasso, mas como uma oportunidade de identificar gatilhos que levou ele à recaída, olhando para a recaída como um olhar pedagógico, um olhar de aprendizado, de ensinamento e de ampliação também de repertório, tanto cognitivo como também comportamental. Ou seja, a preparação, ela é também uma fase. A fase de preparação é, portanto, uma fase que não é curta, é uma fase longa e crucial do processo. Porque ela define a coesão do grupo de apoio, né? É nessa fase de preparação que vai ser definido a coesão do grupo de apoio, a clareza da mensagem e a prontidão para lidar com a negação. Então, por isso que é uma fase, né, mais longa, né, longa e crucial dentro desse processo, porque a família ela vai precisar de ser reestruturada, de passar por uma reestruturação, certo? Que implica dentro dessa reestruturação, né, diversas
estratégia aí para psicoeducar essa família, para reestruturar para ela aprender a reestruturar a sua cognição, os pensamentos automáticos que estão implicados ali, afetando diretamente, né, sentimentos desagradáveis de sentir, como estresse, ansiedade, a raiva, enfim. Então, dentro desse processo da fase de preparação, é importante definir a coesão do grupo de apoio, qual é o grupo de apoio, como também clareza da mensagem, a comunicação assertiva, a comunicação não violenta e a prontidão também para poder lidar com a negação, né? Como lidar com a negação. E assim, como nós estamos falando tanto de intervenção, certo? É importante entendermos também o conceito de intervenção. E, particularmente, no modelo de Johnson, ele difere radicalmente a intervenção do confronto impulsivo. Para ele, a intervenção, dentro desse contexto, ela não é um confronto impulsivo ou da briga familiar, que geralmente ocorre sobre estresse, né? Sobre o estresse. O estresse é um sentimento que ocorre ou que surge no momento real, né? O estresse ele é presente, enquanto questões que implica a depressão, a ansiedade que está lá no futuro, a depressão que está lá no passado, o estresse ele está no presente. Então, situações que estão acontecendo naquele momento presente, que são geradoras de estresse, que gera estresse, de acordo com o modelo de Johnson, a intervenção, ela dentro desse contexto não é algo impossível ou da briga familiar. Para ele, a intervenção é uma ação organizada, coreografada pela família e por profissionais especializados, que tem como objetivo único e exclusivo ajudar o indivíduo a quebrar o ciclo da negação e aceitar o caminho do tratamento. Pessoal, então, para Johnson, a intervenção é uma ação organizada, coreografada pela família, treinada pela família e por profissionais especializados, que tem como escopo, né, dentro desse processo, ajudar o indivíduo adicto a quebrar o ciclo da negação, para que ele tenha insight, que perceba que realmente ele necessita de ajuda. E quando ele tem essa percepção, né, que percebe que necessita de ajuda e que percebe que realmente existe um problema, e que esse problema, quanto mais ele for negado, ele vai trazer mais prejuízo, aí certamente ele terá uma melhor adesão ao caminho do tratamento. E essa é uma abordagem que busca, pessoal, apresentar de forma inegável e amorosa a realidade das consequências do uso. Ou seja, de acordo com Johnson, essa intervenção, que é uma ação organizada, coreografada pela família e pelos profissionais especializados, vai ajudar o indivíduo perceber a realidade das consequências do uso. E quais são as consequências do uso? Gente, essa pergunta ela é tão chave, tão importante dentro desse contexto da dependência química, porque quando um indivíduo adicto ele reconhece a necessidade da ajuda, que existe um problema, e normalmente quando ele vem para o tratamento, ele traz o seu relato, né, da dependência química. E perguntar para ele quais são as consequências da dependência química é fundamental, porque ele vai começar a trazer algumas informações ali e vai perceber que o que deve ser tratado não é a dependência. O que deve ser tratado é o que causa a dependência química. Então, assim, quais são as consequências do uso, né? São muitas as consequências do uso, né? A perda pode estar implica a perda da família, né? A perda da segurança, da confiança, a perda do emprego, a
além da perda do emprego, também o prejuízo na relação com a comunidade, e a perda também do lazer ou a insuficiência de lazer. Então, são muitos os prejuízos, além também, né, de consequência do uso, questões físicas, como o quê? Exemplo, HIV, AIDS, são consequências do uso da substância psicoativa, né? O indivíduo, muitas das vezes, não tem consciência dessas consequências, que ele pode, sim, né, adquirir um HIV, adquirir um vírus. Mas como assim, Anjo? Um indivíduo que está sobre o uso da substância, ele tem um prejuízo no seu juízo e às vezes acaba utilizando até mesmo a agulha de outras pessoas que estavam fazendo uso daquela substância. E o outro, ele pode ser uma pessoa que tem o vírus do HIV, e aí ele pode ser contagiado também por esse vírus, por causa dessa troca de agulha, troca de seringa, além também da própria como prejuízo físico em relação à consequência do uso, a própria questão do fígado, né, que é a cirrose, né? Quantas pessoas morrem por ano por cirrose decorrente ao uso do álcool, né, decorrente ao uso do álcool, dessa substância. Enfim, então são muitas consequências. Quando ele passa a ter realmente consciência dessa realidade, das consequências do uso, aí ele começa realmente a entender ali, até fazer apontamento para vencer o tratamento. E a intervenção, ela não é, portanto, um ataque verbal, como nós já falamos aqui, né? Ou um confronto agressivo. A intervenção não é isso, certo? Ela não é um confronto agressivo. O confronto agressivo não é uma intervenção, mas sim o que é a intervenção a intervenção é uma abordagem estruturada, gente. E torno a dizer novamente para vocês, a intervenção é uma abordagem estruturada, é uma abordagem empática e planejada, sempre com embasamento científico, e tendo ela tem o foco de apresentar um plano de ajuda imediata e concreta, um plano de ajuda imediata e concreta. De acordo, né, com NIDA, ou segundo NIDA, ele fala que a intervenção é considerada uma prática de alto risco emocional se não for conduzida corretamente, pois envolve lidar com resistência intensa e possíveis crises. Por isso, a orientação técnica profissional é indispensável para que a família transmita uma mensagem de limites firmes, mas com acolhimento incondicional. O acolhimento incondicional, a mensagem de limite firme é fundamental, é crucial dentro da intervenção. Lembrando que acolhimento incondicional é acolher o indivíduo incondicionalmente, né, com os seus comportamentos, problemas, né, em detrimento à dependência química, né? Acolher ele incondicionalmente não quer dizer que a família ela está concordando com aquele comportamento, certo? Ela não quer dizer que ela concorda com aquele comportamento, mas acolhe o indivíduo, o seu ente, incondicionalmente, sem julgamento, suspendendo o juízo, portanto, utilizando uma comunicação não violenta, uma comunicação empática, né? Mensagem de amor com responsabilidade, mensagem de limites firme. Pois, pessoal, a intervenção é o momento de dizer: nós não vamos mais assistir a você se autodestruir, mas faremos tudo para ajudá-lo a se reerguer.
Isso é uma comunicação não violenta, assertiva, empática e uma comunicação que vai preparar o ambiente para a adesão ao tratamento ou ao rompimento do ciclo da negação. Então veja, olha só, a intervenção é o momento de quê? De dizer o quê? É o momento quando a família ela se posiciona e diz: nós não vamos mais assistir a você se autodestruir, mas faremos tudo para ajudá-lo a se reerguer. Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos para uma pequena pausa e já retomamos novamente, dando continuidade a essa nossa aula